Cara, a gente sabe que o Kakashi é extremamente poderoso, um dos ninjas mais insanos da obra de Naruto. Mas uma coisa é fato, se ele era tão forte, por que ele não mostrou isso em Naruto clássico? E ainda mais, por que ele não mostrou o seu Mangekyo Sharingan? É isso que a gente vai ver aqui hoje, mas antes, se inscrevam aqui na Central do Nerd, pois vão trazer mais conteúdos como esse pra vocês. Então, bora pro vídeo. Vamos lá, galera, o Kakashi foi apresentado pra gente como Jonin, que iria liderar o time 7, formado pela Sakura, Naruto e Sasuke. Então sua primeira missão, a gente já viu que o cara é extremamente poderoso. Ele tinha percebido uma poça de água no meio de, entre aspas, uma rua deserta e sabia que aquilo era perigo. Usou o jutsu de substituição e derrotou aqueles dois assassinos da névoa. E depois enfrentou os Zabuza. Ali, pela primeira vez na história, foi apresentado pra gente o Sharingan. E o Sharingan é de Uchiha e o Kakashi não era. Pra quem não sabe, o Kakashi recebeu o Sharingan do Obito, lá no final da terceira Guerra Ninja. E ali ele ficou conhecido como Kakashi, o ninja copiador, ou Kakashi do Sharingan. Só que tem um detalhe muito insano, é que nessa época, já da época dos Zabuza, que ele enfrentou pela primeira vez, ele já tinha o Sharingan com 3 Tomoes e também o seu Mangekyo Sharingan. Só que a primeira vez que o Kakashi desperta o seu Mangekyo Sharingan é quando ele mata a Rin. Ali, ele e o Obito despertam o Mangekyo Sharingan. Só que, tipo, isso é um detalhe muito interessante, porque basicamente ele nunca utilizou o Mangekyo Sharingan na luta contra os Zabuza, na luta contra o Orochimaru e também na própria luta contra o Itachi. O Itachi ali, entre aspas, ele utiliza o Mangekyo Sharingan, já que ele utiliza o Tsukuyomi e também o Amaterasu lá na frente. Mas uma coisa é certa, o Kakashi não utilizou o Mangekyo Sharingan nessas 3 batalhas que eu disse para vocês. E o motivo é muito simples, roteiro e nerf. Sim, o Kakashi foi nerfado nessas lutas, não acabaria muito rápido. Imagine ele enfrentando os Zabuza com a Kamui e acabar com essa luta num piscar de olhos e também todos os efeitos colaterais. Quanto mais você utiliza o Mangekyo Sharingan, você vai ficando cego. Então imagine o Kakashi, seus 14 anos até seus 30 anos usando o Mangekyo Sharingan, ele iria ficar cego. Então um dos motivos é obviamente ele não ter controle total do Mangekyo Sharingan, não tinha um corpo do Uchiha para aguentar tanto poder, também não tinha chakra o suficiente, já que constantemente o Sharingan e também até o próprio Mangekyo Sharingan consumiu seu chakra até dizer chega, e também dos efeitos colaterais, beleza? Isso é contra os alvos. Com o Orochimaru, ele não tinha necessidade de utilizar naquele exato momento, poderia usar, mas o roteiro e o Kishimoto eu acho que nunca pensaram, peraí, o Kakashi tem o Mangekyo Sharingan, ele poderia usar aqui. Iria eliminar uma ameaça muito insana. Mas obviamente eu acho que o Kishimoto não queria apressar as coisas. Ele não queria acabar com o Orochimaru naquele exato momento. Por isso ele não acabou utilizando. Ele usou o Chidori, o Haikyrin. Mas contra o Itachi não tem desculpa. Tanto que no Shippuden ele cogita utilizar o Mangekyo Sharingan lá na frente contra o Deidara. Então sim, o Kakashi já sabia utilizar o Mangekyo Sharingan. Então por que ele não utilizou contra o Itachi no clássico? Repetindo, roteiro, infelizmente. Eu acho que até o próprio Kishimoto não tinha meio que a noção que ele iria criar o Mangekyo Sharingan. Tanto que lá no comecinho eu falei assim, entre aspas, o Itachi utilizou o Mangekyo Sharingan. Mas se você reparar bem, em nenhum momento ele ativa o Mangekyo Sharingan. Ele está somente utilizando o Sharingan padrão. Assim, ele acaba utilizando o Tsukuyomi no Kakashi e também no Sasuke, e depois utiliza o Amaterasu. Mas como eu disse, em nenhum desses 3 momentos que ele utiliza as habilidades do seu Mangekyo Sharingan, ele ativa esse dojutsu. Ele só utiliza o Sharingan padrão. Por que disso? É como eu disse, eu acho que o Kishimoto, ele não tinha, mano, eu preciso criar uma evolução do Sharingan padrão, que tem os 3 Tomoes. Ele vai evoluindo com o passar do tempo. Então eu preciso de algo extremamente forte e quebrado. E o Mangekyo Sharingan é muito quebrado, é muito poderoso. Tanto que cada pessoa, cada Uchiha que desperta
o Mangekyo Sharingan acaba criando habilidades únicas, ganhando habilidades únicas. O Itachi, como eu disse, tinha o Tsukuyomi, tinha Amaterasu, tinha Susanoo, o Shisui tinha Kototsukami, o próprio Kakashi, o Obito, tinha a habilidade da Kamui. Então o Mangekyo Sharingan é extremamente roubado. E o nível de poder em Naruto clássico, entre aspas, e se for comparar com o Shippuden, é relativamente muito baixo. O nível de poder era baixo, a ameaça também era baixa, entre aspas, era. Porque tinha o Orochimaru, um Chunin lendário que é extremamente poderoso, tinha o Kizami, tinha o próprio Itachi, então o nível de poder, se for comparar com o Shippuden, era baixo. Acho que o Kishimoto não tinha pensado nesses power-ups de poder ainda, somente depois do time skip. Depois desse time skip de 3 anos que o Naruto sai para treinar, ele começa a pensar, eu preciso desenvolver o universo de Naruto e também os seus personagens, cada um deles eu preciso desenvolver e também dar poder para esses personagens ter a capacidade de enfrentar essas ameaças, como a Akatsuki e também como os próprios Otsukis. Então imagine o Kakashi do clássico enfrentando a Akatsuki. Não teria como bater de frente com a Akatsuki. É por isso que ele teve que ter esse buff de poderes. E é por isso que ele estava nerfado em Naruto, porque o nível de ameaça e também o power-up, a escala de poder em Naruto clássico era menor do que o do Shippuden. Então depois do time skip, só veio pedrada. Akatsuki, Orochimaru, Biju, Otsuki, Madara. Então imagina tudo isso pro Kakashi, tá ligado? Então sim, o Kishimoto teve que boa ideia, teve que criar a evolução do Sharingan para o Mangekyo Sharingan e teve que, obviamente, dar pro Kakashi. E sim, o Kakashi, desde o começo do clássico, tinha o Mangekyo Sharingan, mas acho que o Kishimoto não queria usar para não estragar o seu roteiro, porque o Kakashi iria eliminar a maioria das ameaças, como Orochimaru, Kabuto, Gaara. Ele poderia resolver a maioria dos problemas na obra. Por que não resolveu? Roteiro, ele também iria ficar cego muito rápido, não tinha chakra e também não tinha um corpo do Uchiha. Tinha um Uchiha para aguentar o poder que é o Sharingan e também o Mangekyo Sharingan. Então sim, o Kishimoto teve que nerfar o Kakashi, também teve várias desculpas para isso. Só quando chega em Naruto Shippuden, aí sim tem esse desenvolvimento. E se for comparar com o final, então, galera, o cara tava muito poderoso, tava insano pra caramba, tinha 2 Mangekyo Sharingan, tinha Susanoo perfeito, tinha o caramba 4. Realmente o Kishimoto perdeu a mão lá pro final de Naruto Shippuden, dando poder para todo mundo. Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, todo mundo tava muito overpower, algo que não acontecia em Naruto clássico. Naruto clássico, tipo, todo mundo tava aprendendo a se desenvolver, a ter suas ameaças, a ter seus objetivos de vida e tudo mais. Tava tipo um caminho para desenvolver a obra. Já depois do time skip, o negócio vira pancadaria até dizer chega. Então a resposta é sim, Kakashi estava nerfado em Naruto clássico para o bem do roteiro. E obviamente o Kishimoto acho que não tinha pensado como daria power-ups de poder para os personagens depois do time skip. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam ou não comigo? Você acha que o Kakashi só não utilizou os seus poderes ao máximo para se desgastar, porque não tinha muito chakra, não queria ficar cego, achava que não era necessário, tá ligado? Enfrentar Zabuza com Mangekyo, Itachi, Orochimaru? Fique embaixo nos comentários a sua opinião, a sua teoria também. Deixe o seu like e, obviamente, se inscrevam aqui na Central do Nerd e deixe as notificações ativadas. Vamos trazer mais conteúdo de Naruto, Boruto e de outros animes para vocês. E vocês ajudam a gente pra caramba. Então se inscreva para não perder mais nada. Tamo junto, galera, e valeu!